Olá, concursando! Trago agora a correção da segunda parte da prova aplicada para o concurso da Unesp. O cargo é auxiliar administrativo. Ainda não se inscreveu neste canal? Inscreva-se agora, ative o sininho para receber as nossas aulas. Vamos à correção das demais questões dessa prova. Conforme o que se lê no último parágrafo do texto e a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas do seguinte texto são contempladas de forma correta e respectivamente por. Tem até uma aluna do nosso curso de português Unesp, logo que fez a prova, mandou esta questão para mim, pedindo a explicação que ajudasse, que ela ficou com dúvida. Observe. Então, aqui nós temos três possibilidades, um pendrive banal, moderno. Então, neste caso aqui, eu já sei que está se referindo a um sinônimo, não é isso? Então, esta questão está contemplando sinônimo. E na próxima, se é comparada a, com, na. Então, aqui eu já vi que está contemplando o que também esta questão? Regência, é saber se aquele nome ou verbo exige uma preposição ou não. E se exige, qual é ela? Excede aqui, ele excede. Então, nós já vimos na ou a. Aqui também nós temos o quê? Está em xeque questão sobre colocação pronominal. Então, tem três assuntos. Você vai começar por aquele que você acha mais fácil. Eu prefiro colocação pronominal. Então, vamos ver. Um pendrive, vou usar só a primeira. Banal, tem uma capacidade que, se comparada a 12 disquetes, excede a ou excede na muitas vezes. Primeiro, ele excede o quê? A capacidade. A capacidade é ela. Eu não posso falar, excede ela. Por quê? Como eu vou ter um complemento, como complemento eu tenho que usar o quê? Os pronomes oblíquos átonos. A, na, lá, na ou a. Então, já sei que é ela eu uso a. Então, e agora? Excede a ou excede na ou excede lá? Excede a muitas vezes. Por quê? Para você usar o na, tem que terminar em som nasal. Se lá fala assim, algumas coisas que excedem a capacidade, aí seria que excedem na. Terminou em M, aí você vai se lembrar do alfabeto, MN. Lembre-se disso daqui. Terminou em som nasal que você usa o na. Então, já venho e descarto aqui duas alternativas. Para eu usar o lá, tinha que ser assim, ó, exceder. Quando termina em R, S ou Z, o que você faz? Você retira, vamos colocar aqui. Você retira o R e acrescenta o L. Aí ficaria excedê-la. Então, não pode também. Então, já venho aqui e descarto. Restaram duas. Vamos agora, eu prefiro regência a sinônimo. Nem trouxe a parte do texto aqui para você ver. Tem uma capacidade que, se comparada, que se compara a alguma coisa ou então com alguma coisa. Se compara a, observe aqui como está na alternativa A. E aqui, olha aqui, que se comparada dá 12 disquete, nada. Comparada aqui, exige a preposição a ou com. Então, já gabaritamos a questão sem precisar do sinônimo. Agora, neste caso aqui, você pode falar, mas por que tem vírgula? Observe, se comparada a, mas aqui eu não posso usar crase antes de nome no masculino. Acho que foi isso que levou dúvida à nossa aluna. Mas aqui fique atento. Um pendrive, já vou preencher aqui, banal, tem uma capacidade que, se comparada a quê? A capacidade, vou colocar aqui, ficou subentendido este substantivo, observe. Comparada à capacidade, então, já vem acompanhado de a. Então, comparada exige a preposição a, mais o a de artigo definido feminino, que vem acompanhando o substantivo feminino capacidade. Então, deu a com acento indicativo de crase, como está aqui na alternativa A. Se comparada a 12 disquetes, fique atento, porque não apareceu a palavra capacidade, mas eu sei que está se referindo a ela. Por isso que a alternativa A gabaritou esta questão com 3 assuntos, ou 2, comece por aquele que você tenha mais facilidade. Então, concursando, lá no nosso site, cienciaexata.com, temos o nosso combo da aprovação, composto por aulas de português e
de matemática. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma CIEX. Vamos marcar a alternativa em que os vocábulos destacados exercem a mesma função gramatical. Questão um pouco diferente, a VUNESP não cobra muito assim. Então, função gramatical no contexto em que se encontram. Classe de palavras. Aí você vai se lembrar de que as classes de palavras, adjetivo, substantivo, uma palavra de repente ela é um verbo e pode ser empregada também como um substantivo. Se eu disser, por exemplo, jantar é verbo, eu janto, tu jantas. Se eu disser o jantar estava delicioso, ele já virou um substantivo. Aqui eu preciso daqueles que exercem a mesma função gramatical. O alvo é a própria esfera, a esfera substantivo. No ambiente online, porém, não deverá ser simples, verbo. Então já descarto. Um é substantivo, o outro é verbo. Vamos revisar essas práticas rápido. Disquetes originalmente. Aí você fala assim, olha, a palavra terminada em mente provavelmente é um advérbio, correto. Então, advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Originalmente desenvolvidos em 1967. Uma coisa é eu dizer, por exemplo, que os disquetes desenvolvidos em 1967, outra coisa é eu dizer que os disquetes desenvolvidos originalmente de forma original. Então, advérbio. E agora, rápido, será que rápido é um substantivo, adjetivo ou advérbio? Advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Lembre-se disso. Vamos revisar essas práticas rápido. Observe aqui, neste caso aqui, ó, rápido está se referindo a quê? Ao verbo revisar. Então, advérbio, palavra que modifica o verbo. Então, observe só. Vamos revisar essas práticas. Uma coisa, vamos revisar essas práticas de forma rápida, ou então, rápido, como fala aqui. O examinador colocou um pouco mais, que de repente você acha, rápido aqui está concordando com o substantivo prática. Então, é adjetivo e é advérbio. Nada disso aqui é um advérbio. Porque o grande macete, ou nem isso, se você já é mais antenado, está onde você observar. Se estivesse se referindo às práticas, tinha que usar o quê? As práticas rápidas. Aí sim. Aí você ia se lembrar de que o adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Substantivo masculino plural, adjetivo masculino e plural. Fax, muito amado pelos japoneses. Então, você observa aqui que amado é um verbo no particípio. O apego ao passado, aqui o passado já é um substantivo. Então, fique atento. Mas passado também, se ele tivesse passado aqui, eu teria ido à festa também. Aí sim, mas aí você tem de observar o contexto. Neste caso aqui, o apego a alguma coisa, neste caso, o passado. Palavra precedida por artigo é um substantivo. A transição para o ambiente online, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, entretanto, conjunção. Os aparelhos estavam presentes, ainda estavam presentes. Advérbio é aquilo que eu disse, o advérbio vai modificar. Uma coisa é eu dizer que as pessoas estavam presentes, outra coisa é eu dizer que as pessoas ainda, naquele momento, naquele tempo, estavam presentes. Aqui você observa que é um advérbio de tempo, porque está modificando o verbo estar. A versão mais popular, aqui é um advérbio também, mais, menos, advérbio. Uma capacidade de armazenagem baixa. Armazenagem muito aqui é advérbio da intensidade, mas o que está em negrito é o quê? Ou descartar também é baixa. Armazenagem baixa, alto, é um adjetivo. Então, fique atento. Muita atenção ao advérbio. Advérbio é aquela palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio. Uma coisa é eu dizer uma capacidade de armazenagem baixa. Outra coisa seria eu dizer uma capacidade de armazenagem muito baixa. Olha a intensidade que ocorre aí.
Vamos marcar a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa de colocação pronominal. Tem vírgula, SVC. Tem colocação pronominal, você vai se lembrar de que Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levam à ocorrência de próclise. Me coloquei, já venho aqui, descarto, não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. A portaria, sempre que tiver o que, fique atento. Olha o Enéas 4Ps. Aqui eu tenho o que? Um pronome relativo. Pronome relativo é aquele que se refere, retoma o substantivo anterior. Então, pronome relativo, já sei, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. A portaria que nos colocou em alerta. Seu funcionário, aí você vem, olha, não posso iniciar frase com os pronomes oblíquos átonos, nada disso. Se, quando for substituído por caso, aqui é uma conjunção, aí pode. Se o funcionário, caso o funcionário não se sinta, é uma coisa, aí já é conjunção. Mas a alternativa C está errada porque, olha o N de Enéas, palavras negativas. Então, o que ocorre? O correto é não se sente confortável. O pedido do chefe ao funcionário impõe-lhe dificuldades que antes não existiam. O pedido do chefe ao funcionário impõe-lhe. Aqui eu tenho o verbo. Tem Enéas 4Ps antes do verbo? Não tem. Se não tem, o pronome oblíquo átono virá depois do verbo. Assim eu tenho um caso de ênclise. Venho aqui e gabarito a questão. A nova forma de armazenar os dados tem causado-me. Fique atento. Locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal. No particípio. Nunca pode vir depois. Virá antes. O correto vai ficar tem-me causado. Por quê? Não pode vir depois. E a VUNESP coloca bastante. Mas não pode vir depois. Os vocábulos destacados no terceiro quadro, respectivamente, indicam, vamos ver? As pessoas são amigas porque querem ser e não porque têm que ser. Você tem de estudar, você tem que estudar. O tem indica uma necessidade, uma obrigação, necessidade, obrigação, possibilidade, nada disso. Ordem, pode ser também, você tem que alguma coisa. Mas e agora? As pessoas são amigas porque querem. Olha, elas querem fazer algo. Nada de ordem. Se você quer estudar, se você quer namorar, é vontade sua. Então aqui é a alternativa B. Possibilidade, não. Elas querem fazer alguma coisa. Então, as pessoas são amigas porque querem, é vontade própria. Ser e não porque tem que ser. Quando eu falo assim, você tem de fazer alguma coisa, vai expressar uma obrigação, correto? Vamos marcar a alternativa em que a frase redigida está em conformidade com a norma padrão de concordância. Se tem concordância, a primeira coisa, verbo haver está no sentido de existir, ele é impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do singular. Será que tem verbo haver nesta questão? Provavelmente. Então vamos ver. Uma amizade não pode ser regida. Primeira coisa, olha os delinhos, vamos começar por concordância verbal. O que não pode ser regida? Aí você vem aqui, circula e faz a pergunta. Uma amizade, então, sujeito no singular, o verbo também no singular. A amizade não pode ser regida por formalidades. O que acaba prejudicando? As formalidades. Então, aqui, ó. Sujeito no plural, verbo também no plural. Que acabam prejudicando-as. E agora, será? Uma amizade não pode ser regida por formalidades. Eles estão prejudicando o quê? A amizade. A amizade. Então, aqui eu falo as? Não. Então, aqui o correto não pode ser a, porque a amizade é ela. Melhor, não pode ser as. Amizade é ela. Como complemento, eu uso a. Então, aqui está errado. Ok, mestre, mas aqui não está contemplando concordância, não. Aqui está relacionada a colocação pronominal, alguma coisa, sim, mas não prejudica. Ela não vai anular esta questão.
Então, o correto aqui, por formalidades que a acabam prejudicando. Então, descarto aqui esta primeira alternativa, porque a frase está errada também. Os termos estabelecidos, então, termos estabelecidos, certinho aqui, masculino plural. Pelo contrato, o que é bastante injusto? Os termos são, aqui está correto. Então, são está correto. Agora, bastantes ou bastante? O correto aqui seria bastante. São bastante. Por quê? Se você pode substituir por muito advérbio, aí nesse caso eu posso usar e devo usar bastante. São muito injustos os termos injustos. E o que carece de ajustes? Os termos. De novo, a tela fica cheia. Os termos carecem de ajustes. Os envolvidos na assinatura de um contrato quem deve estar muito atento? Os envolvidos. Os envolvidos, então o correto aqui seria o quê? Devem estar os envolvidos atentos aos detalhes. Então venho aqui e descarto também. Renegociar um contrato pode trazer primeira coisa, caro concursando, locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, somente o primeiro verbo vai para o plural. Podem trazer. Então, eu já venho aqui e vou descartar a alternativa D. Mas agora, será que o sujeito aqui de fato vai ser podem? Então, renegociar um contrato pode trazer vantagens para ambas as partes envolvidas. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito. Ela pode ser substituída por isso, ou sogra, ou qualquer coisa. Isso, por quê? Ela vai exercer a função de sujeito. Olha o verbo no infinitivo aqui. É um dos motivos, uma das razões que levam a termos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, aquela que exerce a função de sujeito. Então, eu poderia falar, isso podem trazer ou isso pode trazer? Isso pode trazer. Então, o correto é assim. Renegociar um contrato pode trazer vantagens, vamos retirar aqui também, para ambas as partes envolvidas. Um contrato não deve servir para gerar obrigações de forma unilateral para ninguém. Letra E de ciência exata está correta. Um contrato, o que não deve servir? Um contrato, deve, para gerar obrigações de forma unilateral para alguém. Frase corretíssima, alternativa E. Caro concursando, encerro por aqui a correção de mais esta prova aplicada para o concurso da Unesp.